bem. Deus é lindo. Talvez você está como jovem aqui, né? Talvez você está falando, Deus, eu nunca no cativeiro. Preciso pergunta no cativeiro. Deus vai mudar, porque é Deus. Jó capítulo 14. Oh, glória! Jesus está caminhando nesse lugar. Vamos glorificar o Senhor, que Ele se encontra nesse lugar toda a nossa vida. Amém? Ele nunca vai deixar você com fome e com sede. É porque a vida do Senhor. Jó capítulo 14, versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, não cessarão o seu renovo. Se envelhecer na terra sua raiz e mover o seu tronco no pó, ao cheio das águas brotará, dará grão como a planta. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai Santo Eterno, por nossa palavra diante do Teu altar, Deus, fala conosco. A Tua palavra sendo ministrada é dentro da nossa vida, Pai. E através dessa palavra, que o Senhor guarda essa direção. Que o Senhor tire de nós aqui todo o poder espiritual. Que o céu que se abriga o abrigo pela chave de Pai. Deus, essa noite vai ter uma nova dessa palavra. E mesmo antes de exagero, Senhor, começa a nos fazer esse plano de crescimento da igreja. Esse parceiro, Senhor, tira os soluções dos nossos ouvidos. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, pela tua palavra. Que a gente venha sair daqui renovado, assim como os abundantes da água, para regar nossa terra, na tudo de como não vai estar. Deus está te tomando como fogo. Deus
É muito gostoso estar na presença de Deus, que graças ao Senhor vai fazer na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que você fica inquieto, ao mesmo tempo que está passando já por uma dificuldade, você sabe que um Deus que vai te levantar ao seu favor. E nessa noite Deus vai te levantar ao seu favor. Eu acredito com a pastora Fábio, ele move o céu de terra, ele abala o céu, ele abala a mar, ele abala tudo para te dar vitória. É isso que ele vai fazer. Na vida da sua vida, porque ele é Deus. Eu não tenho um Deus pequenininho não, querido. Um Deus só que nunca luta, ele nunca luta. Mas em cada luta nós temos que ter a vitória do Senhor. A luta é para passar, porque não é para ficar. O deserto não é para ficar. Se você ficar no deserto, você tem alguma coisa errada, você tem que ser consertado. E nessa noite, Deus está falando, a gente não vai ficar. A gente vai passar pelo deserto, vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas, mas Deus dará escape, Deus dará o livramento, porque Ele é Deus. Se você achar agora que você está com Deus pequenininho, não aceita, mas diz, meu Deus grande. Quando grande é Deus, quando grande é Deus que escreve história nossa. Então, tudo ele cai. Quando grande é meu Deus que ele escreve a minha história. E quando ele canta, pensam que é como final. Ele coloca um pouco na Bíblia para agora começar a escrever de novo a sua história. E vou já estava esperançada nessa passagem. E ele mesmo colorado de falar da determinação. Eu sei que vocês estão determinados, na luta que está determinada lá no céu. Até essa hora, até essa luta, eu vou passar por essa luta, passar disso, Deus não vai deixar. Eu tenho experiência com Deus. Teve uma época que eu estava numa igreja e Deus não tinha falado para eu sair. E tinha um fogo na minha mão. E eu queria sair porque eu me apeguei naquele fogo. Eu tinha muito amor naquele fogo, porque Deus me ensinou a amar aquele fogo. E Deus falava para mim que eu ia ficar ali só 6 meses e que eu ia sair. E eu disse um culto terça-feira à tarde lá. E eu reclamava muito a Deus. Eu disse, Deus, por quê? Eu estou bem aqui, eu amo esse fogo, eu estou nas minhas mãos. E o Senhor falava, não tem coisa maior para você. E quando foi para mim sair de casa, quando foi em junho, quando foi em dezembro, eu estava no último culto, Deus falava para mim, você não vai passar desse mês mais, no último mês que você vai ficar. Quando ele vai ser decadente, você vai começar a pastor, você vai ser decadente. E chegou no domingo de manhã, no último domingo, no mês de dezembro, eu levantei de manhã e Deus tinha identificado no meu coração. Eu fui falar com o pastor e falei para ele, pastor, eu estou pedindo a minha bênção. E naquele culto que Deus falou para mim, que teve o último culto ali naquele dia, eu comecei a chorar demais. Só que Deus levou uma pastora lá e falou para mim, ele tem um fogo para colocar nas suas mãos. Deus preparou tudo para mim. E eu saí dali angustiada, eu fui esperar até domingo para conversar com o pastor, porque o pastor estava viajando. E quando eu comecei com o pastor, eu me deu um susto, e ele ficou meio aterrorizado. Porque eu falei para ele que eu estou saindo daqui, eu tenho outra coisa na minha vida, eu vou mudar de igreja perto da minha casa, mas eu estava passando uma dificuldade financeira, eu queria mesmo de sair, porque eu tinha sido um pastor para me abençoar financeiramente, né? Se ele tivesse abençoado, eu ia mostrar, ia colocar, era plano de Deus, tudo isso que eu estava colocando no plano de Deus, eu não sei o que eu estou fazendo agora. E naquela hora eu saí, e eu tinha passado no monte, e no monte Deus deu aquela palavra de Joel, capítulo 2. E quando eu cheguei, conversei com o pastor, que fazia a rádio na época, e eu fui embora para casa, eu ouvi o culto, e ele estava tudo muito triste. Deus falava, ele está triste porque você saiu. E ele estava muito triste, e daí eu comecei a perceber para ele estar, e ele pegou essa palavra, Joel, capítulo 2. Deus tinha me dado um monte, depois ele pegou essa palavra. E Deus está testificando. Eu quando encontrava esse povo na rua, eles choravam porque eles queriam voltar. E eu falava para eles, eu não posso voltar, porque Deus tem outra coisa na minha vida. E Deus foi trabalhando. E eu fiquei pensando como só. Estava passando essa situação como só. Deus está falando isso aqui, porque ele pessoas que estão pensando, entrou aqui, e se ouviu que eu estou pregando. Porque eu nunca contei, eu estou contando
que ter experiência para você. Quando Deus fala para você, vai para um caminho, você vai para aquele caminho. Você vai, porque naquele caminho você tem vitória. Agora você quer ficar com milagres, Deus está falando, vai para esse caminho, você tem coisa grande para você. E quando aquele povo que estava lá, para ser liberto, ele estava passando já a marca, já que o cara chega lá, daqui a pouco estava querendo voltar atrás, porque ele estava acostumado a sofrer aquele trago, estava achando que era melhor ficar lá. E Deus tem coisa nova na nossa vida, Deus vai fazer coisas novas por esse tempo na nossa vida. Deus quer que você saia através desse deserto. Você atravessa esse mar. E você sai dessa jornada nessa noite. Que você tenha atitude de fazer aquilo que Deus já falou para você fazer. E não tenha medo que Deus é comigo e Deus é com você. Às vezes você vai olhar aqui e parece que vai dar tudo perdido, mas o Senhor está com você. É a atitude que o Senhor fala. Já não estava aqui. Nesse capítulo que estava experimentado, no mesmo nome do Espírito de Deus, que nós estávamos no Espírito Santo trabalhado desde o começo, desde o mundo já estava no Espírito Santo. O Espírito Santo começou a certificar o coração que Deus tinha colocado o limite naquela situação. E eu quero falar para você nessa noite, que Deus colocou um limite nessa situação. Deus colocou um limite nessa situação. O diabo vai até aonde Deus mandar, aonde Deus permitir, passar disso na dor. O que eu falei para vocês aqui? Não passou por exemplo, porque Deus falou que não vai passar mais um minuto aqui nessa igreja. Deus falou para mim. Por quê? Porque Deus faz o que a gente quer, Deus faz o que Ele quer. E nessa noite, Deus vai ter esperança. Se você não tem esperança, você vai ter muito difícil. Nós, enquanto vivemos aqui, temos que ter esperança. Espera aquilo que Deus te prometeu. O Senhor já falou para te dar, o Senhor já falou para fazer. Espera, porque Ele faz. Aqui o Senhor fala, no versículo 3, desvia-te dele, para que tenha repouso, até que todo jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Ou seja, a porção do dia Deus vai te dar. Aquilo que você precisa, aquilo que você precisa no dia a dia, o pão nosso de cada dia, seja espiritual, seja ministerial, seja familiar, seja sentimental, emocional, Ele vai dar a você a porção de cada dia, entendeu? Ele dá um contentamento para você, você está esperando o Senhor. Quando a gente espera o Senhor, nós não somos questionados, não somos confundidos. Ainda que seja de
que é o perfume aqui. Tenta do outro lado, que é o perfume. Mas Deus começou a orar, começou a frutificar, ele começou a ter esperança novamente. E aí, na capítulo 5, ele vê Deus sentado no seu trono, e ele fala: o meu Senhor, por aquilo que plantou no nosso coração, e aquilo que
Senhor é sábio, Ele é inteligente, Ele sabe nos instruir, Ele sabe nos conduzir, mas Ele tem Deus, tira do seu coração, e aquilo que o Senhor vai necessitar, a boca que vai de uma casa, que vai de carro, vai de casamento, vai de noivado, vai de namoro, e Deus está falando primeiro no seu coração. E ela está tudo chegando na hora do chefe, creia nesse Deus, esse Deus é um Deus de suporte, é um Deus de amor, é um Deus de fidelidade, é aquilo que Ele falou que vai acontecer. Eu quero terminar, eu gostaria que eu falei em Romanos capítulo 5 para terminar. Olha sua Bíblia, Romanos capítulo 5. Deus é fiel. As pessoas não são fiel com Deus, mas Deus é fiel. Romanos capítulo 5. Versículo 3 em diante. A palavra de Deus fala isso é graça. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também o Senhor olha nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não vai à conclusão,